A hora exata que separa pessoas cansadas de pessoas de alta performance. Existe um momento do dia que muda tudo. Um ponto quase invisível, onde a maioria das pessoas se entrega ao cansaço, enquanto uma minoria silenciosa acende sua energia e se move em direção a algo maior. É nessa hora que o mundo se divide em dois grupos, os que empurram o dia e os que dominam o próprio tempo. Você talvez ainda não tenha percebido, mas há uma razão científica e biológica por trás disso. Uma diferença sutil, porém poderosa, que define quem alcança resultados extraordinários e quem continua preso na mesma rotina exaustiva, dia após dia. Essa diferença não é talento, não é força de vontade, nem disciplina militar. É algo muito mais simples e mais profundo: o alinhamento com o seu relógio biológico. Hoje você vai entender por que a maioria das pessoas está operando contra o próprio corpo e como isso destrói silenciosamente sua energia, foco e clareza mental. Vai perceber que não é preguiça, não é falta de energia natural ou motivação, é descompasso. O corpo humano foi programado para funcionar em sincronia com a natureza, mas a vida moderna nos empurrou para fora desse ritmo. Dormimos tarde, acordamos sem energia, comemos na hora errada e tentamos compensar o esgotamento com café, açúcar ou dopamina instantânea. Só que o preço é alto. A mente fica nublada, o corpo pesado e o dia parece um campo de batalha. Enquanto isso, pessoas de alta performance vivem em outro padrão. Elas acordam no momento certo, movidas por uma energia que parece inesgotável. Elas não precisam forçar o corpo, ele responde naturalmente. A concentração delas é precisa, as ideias fluem e até o humor parece operar em outra frequência. A pergunta é: o que elas sabem que a maioria ignora? Há um segredo escondido dentro de cada ser humano, um mecanismo silencioso que, quando acionado, muda tudo. O Dr. Suhas Kshirssagar, especialista em medicina ayurvédica e autor do livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, afirma que esse segredo está no tempo. Não o tempo do relógio, mas o tempo interno, o ciclo circadiano que regula cada célula, cada batimento, cada pensamento. Quando você respeita o relógio biológico, seu corpo trabalha a seu favor. A digestão melhora, o sono se aprofunda, o foco se amplia e a produtividade se torna natural. Mas quando você vive fora dele, o resultado é o contrário. Inflamação, cansaço constante, mente dispersa e uma sensação de estar sempre atrasado, mesmo sem saber exatamente do que. O problema é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a escutar o próprio corpo. Elas se adaptaram a agendas artificiais, horários impostos, rotinas que contradizem a biologia. Acordam no escuro, comem apressadas, ignoram sinais de exaustão e chamam isso de normal. Mas a verdade é que esse normal é o maior inimigo da alta performance. Enquanto o corpo pede pausa, elas aceleram. Enquanto a mente grita por foco, elas se afogam em distrações. Vivem presas em uma guerra invisível contra o próprio ritmo e o corpo, inteligente como é, responde com cansaço. O cansaço é o alarme biológico que diz: você está fora do seu tempo. E é nesse ponto que a virada começa. Quando você entende que o relógio biológico não é um detalhe, mas o centro da sua energia vital, tudo muda. Você para de lutar contra o corpo e passa a caminhar com ele. A produtividade deixa de ser um peso e o desempenho passa a ser consequência. Imagine acordar no horário exato em que o seu corpo desperta naturalmente, sem forçar. A mente clara, o ar entrando nos pulmões como se fosse novo, o foco surgindo sem esforço. Imagine começar o dia sem precisar de café para existir, apenas porque você está sincronizado com o que é natural. Isso é o que diferencia as pessoas cansadas das pessoas de alta performance. Não é um truque, é uma ciência. A cronobiologia explica que há janelas de tempo em que nosso cérebro atinge o pico máximo de clareza, criatividade e poder de decisão. Quando você vive fora dessas janelas, tudo se torna mais difícil. Mas quando você vive dentro delas, o mundo parece cooperar. A questão é: você está vivendo no seu horário ou contra ele?
Essa pergunta define não apenas o seu dia, mas o rumo da sua vida. Porque cada hora que você ignora o seu relógio interno é uma hora em que você se afasta do seu potencial máximo. E se você sente que está sempre cansado, talvez não precise mudar o que faz, apenas quando faz. Existe uma hora exata, silenciosa e poderosa, que separa quem sobrevive do dia de quem o domina. E é sobre ela que você vai descobrir agora. Você acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono. O despertador toca, mas parece que o corpo não responde. Levantar-se vira um ato de resistência. O café se torna o primeiro impulso de sobrevivência. A mente demora para engrenar. Os pensamentos chegam lentos. O foco escapa pelas brechas do cansaço. E antes mesmo de o dia começar, você já sente que está perdendo a corrida. É como se vivesse sempre um passo atrás do próprio tempo. Essa sensação de arrasto, de mente nublada e energia drenada é mais comum do que parece. E o mais intrigante é que quase ninguém entende o verdadeiro motivo. Segundo o Dr. Suhas Kshirshagar, autor de Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, o problema não está apenas em dormir pouco ou trabalhar demais. Está em viver contra o próprio relógio biológico. O corpo humano é uma máquina de precisão impressionante, criada para operar em ciclos perfeitos de luz e escuridão, atividade e descanso, alerta e recuperação. Só que na prática, a maioria das pessoas ignora esses ciclos. Dorme tarde demais, acorda no meio da inércia biológica e obriga o cérebro a funcionar quando ele ainda está programado para restaurar energia. Isso causa um descompasso invisível, mas devastador, entre o corpo e a mente. A ciência chama isso de dessincronização circadiana, e ela não afeta apenas o sono. Quando o seu corpo perde o ritmo natural, cada sistema interno sofre. O metabolismo desacelera, a concentração cai, a digestão se desregula e o humor oscila. A dopamina, o combustível da motivação, despenca e o mundo perde as cores. É por isso que mesmo depois de um fim de semana inteiro de descanso, tanta gente continua cansada. O corpo descansou, mas o relógio interno continuou confuso. Agora imagine o outro lado da moeda. Pessoas que acordam com energia verdadeira sem precisar forçar, que têm clareza mental logo nas primeiras horas do dia, que não dependem de estimulantes para se concentrar. Elas parecem viver em um outro tipo de tempo, mais leve, mais lúcido, mais alinhado. Não é coincidência. Essas pessoas estão em sincronia com o próprio ciclo biológico. Elas entendem que a mente não é uma máquina de 24 horas e que o sucesso não vem de trabalhar mais, mas de trabalhar na hora certa. Dr. Kshirshagar explica que cada órgão do corpo humano possui um relógio próprio. O fígado, o coração, o cérebro, todos seguem ritmos específicos de atividade e recuperação. Quando você ignora esses ciclos, força o corpo a funcionar em horários que não são naturalmente dele. É como tentar correr uma maratona com o cronômetro travado no tempo errado. No começo parece apenas desconforto, mas com o tempo, o desempenho despenca. O corpo começa a cobrar. É por isso que, enquanto alguns sentem o peso do dia antes mesmo do meio-dia, outros estão no auge da produtividade. Não é sorte, é alinhamento. Pessoas de alta performance aprenderam a respeitar o relógio interno. Elas entendem que há momentos ideais para pensar, criar, agir e descansar. E quando atuam dentro desses períodos, o resultado é exponencial. A energia flui, o raciocínio acelera e as decisões se tornam mais claras. É um tipo de performance que não depende de esforço, mas de harmonia. Essa diferença é o que separa os cansados dos que dominam o próprio tempo. Os cansados vivem reagindo, tentando alcançar o dia que já começou sem eles. Os de alta performance vivem conduzindo o ritmo. Eles não correm contra o tempo. Eles o transformam em aliado. E tudo começa com uma escolha simples: respeitar o próprio relógio biológico. Você pode estar se perguntando se isso é realmente possível em meio à rotina moderna, com horários rígidos, compromissos, prazos e responsabilidades. A resposta é sim. E a chave está na consciência. Quando você passa a observar o seu corpo,
Percebe que ele dá sinais o tempo todo. A hora em que você acorda mais desperto, o momento em que a mente começa a dispersar, a fase do dia em que o corpo pede movimento e aquela em que ele quer silêncio. Tudo isso são mensagens. A questão é, você está ouvindo? A vida moderna ensina a ignorar esses sinais. Substituímos o ritmo natural pela rotina artificial. Trocamos o nascer do sol pela luz fria das telas e o pôr do sol por notificações infinitas. Vivemos conectados com o mundo, mas desconectados de nós mesmos. Essa desconexão é o que alimenta o ciclo do cansaço, da ansiedade e da procrastinação. Mas quem decide quebrar esse padrão, descobre algo poderoso. O corpo sabe o caminho. Quando você começa a ajustar sua rotina ao seu ritmo biológico, o corpo responde quase de imediato. O sono melhora, a mente clareia, o humor se equilibra. Você começa a sentir que o tempo trabalha a seu favor. Pequenas mudanças de horário produzem resultados desproporcionais. É como se cada minuto passasse a valer mais. E isso não é filosofia, é fisiologia. Dr. Suhas Kshirssagar mostra em seus estudos que mudar os horários certos pode transformar a forma como o corpo processa energia, foco e emoção. É como reiniciar o sistema. Quando o cérebro entende o momento exato de estar em alerta e o momento certo de desligar, a energia natural retorna. A alta performance, então, deixa de ser uma meta inalcançável e se torna um estado natural de funcionamento. Agora que você entende o contexto e a base dessa diferença entre os que vivem cansados e os que vivem em fluxo, chegou o momento de uma virada de chave profunda. Existe um ponto em que tudo muda, o instante em que a mente desperta para o próprio ritmo. E é exatamente isso que vem a seguir. Ponto de virada. Há um momento em que tudo muda. Nem sempre é um acontecimento visível, mas um instante interno em que a percepção se transforma. É quando você entende que o problema nunca foi o tempo, mas a forma como você o usa. Pessoas cansadas vivem reagindo ao mundo, sempre um passo atrás. Elas acordam quando o corpo ainda está pedindo descanso, forçam a mente quando ela quer silêncio, empurram o dia quando deveriam estar fluindo com ele. Já as pessoas de alta performance vivem o oposto. Elas não empurram o dia, elas o conduzem. E o segredo dessa diferença não está em força, mas em ritmo. A ciência moderna começa a comprovar algo que antigas tradições já sabiam há milênios. Existe um ciclo natural de energia que se repete dentro de cada ser humano. E quando você aprende a respeitar esse ciclo, tudo se alinha. A produtividade, o foco, o humor e até a clareza emocional. O Dr. Suhas Kshirssagar chama isso de viver em sincronia com o seu relógio biológico, o timing natural da mente e do corpo. Quando você entra nesse estado, a sensação é de fluxo. As coisas parecem acontecer com menos esforço. O corpo responde, a mente coopera, e o tempo, antes inimigo, se torna aliado. O ponto de virada surge quando você percebe que estar cansado o tempo todo não é normal. Que aquela lentidão matinal, a falta de motivação e a necessidade constante de estímulo externo são sinais de desalinhamento, não de incapacidade. O cansaço não é fraqueza, é linguagem. É o corpo dizendo, você está fora do seu horário natural. E é exatamente nesse momento que o jogo muda. Porque quando você começa a respeitar o próprio ritmo, o corpo devolve em dobro. A energia volta, o foco retorna e a clareza mental se expande. Pense em como funciona o ciclo solar. O sol nasce, atinge o pico, declina e descansa. Tudo na natureza segue esse padrão. Plantas, animais, mares. Mas o ser humano, na ânsia de controlar o tempo, se desconectou desse ciclo. Passamos a trabalhar em horários que não pertencem à nossa biologia. Luz artificial, alimentação fora de hora, excesso de estímulo digital. O resultado é um corpo confuso, que não sabe mais quando acordar, comer ou descansar. E é nesse caos que nascem a fadiga, o estresse e a falta de foco. Mas há um detalhe fascinante. O corpo não esquece. Mesmo depois de anos de desajuste,
ele ainda sabe o caminho de volta. É como uma bússola biológica que, quando você começa a escutar, te conduz novamente ao eixo. Essa é a grande virada. O momento em que você para de lutar contra o tempo e começa a viver em sincronia com ele. É quando o corpo deixa de ser um obstáculo e se torna uma ferramenta precisa de alta performance. A diferença entre as pessoas cansadas e as de alta performance está na forma como lidam com esse ciclo. As cansadas ignoram os sinais. Elas forçam o corpo a se adaptar a uma rotina imposta, muitas vezes baseada em padrões que não fazem sentido para sua biologia individual. Acreditam que precisam acordar às 5 da manhã porque ouviram que isso é disciplina. Mas esquecem que a disciplina sem consciência se transforma em autossabotagem. As pessoas de alta performance fazem o oposto. Elas descobrem qual é o seu horário natural de pico e constroem a rotina em torno dele. Trabalham com o corpo, não contra ele. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, fala sobre a importância das pequenas mudanças consistentes. Ajustar o horário em que você acorda, come, estuda ou treina pode parecer algo pequeno, mas produz um impacto descomunal quando é feito em harmonia com o corpo. Porque não é o que você faz que esgota a energia, é o quando. Benjamin Franklin, por exemplo, não era apenas disciplinado, era sincronizado. Ele organizava o dia de acordo com o que chamava de luz interior, um conceito que hoje sabemos estar diretamente ligado ao ciclo circadiano. Quando mente e corpo entram em sintonia, o tempo parece expandir. As horas rendem mais, a concentração se aprofunda, as ideias surgem com clareza. É um estado em que o cérebro atinge seu máximo potencial de neuroplasticidade, a capacidade de aprender, se adaptar e criar novas conexões. É nesse ponto que a produtividade deixa de ser esforço e se torna naturalidade. Você não precisa mais forçar o foco, ele vem. Não precisa se obrigar a trabalhar. O corpo quer se mover. Não precisa lutar contra o sono, ele chega no momento certo. A verdadeira virada está em entender que o sucesso não nasce da resistência, mas da sincronia. Quanto mais você luta contra o seu relógio biológico, mais energia desperdiça. Mas quando começa a seguir o ritmo certo, tudo flui. É o que Dr. Suhas Kshirssagar chama de a dança com o tempo. Um movimento constante entre ação e pausa, expansão e recolhimento, onde cada parte do dia tem sua função e seu poder. Nesse estado, o desempenho se torna uma consequência inevitável. A energia que antes era fragmentada se concentra, e o que antes exigia esforço começa a acontecer com leveza. O corpo, antes um peso, vira aliado. A mente, antes dispersa, se torna ferramenta. E o tempo, antes inimigo, vira parceiro. É aqui que as pessoas cansadas param e as pessoas de alta performance começam. A fronteira entre uma e outra não é talento, é consciência. Agora que você entendeu esse ponto de virada, o instante em que o corpo e a mente deixam de se sabotar e começam a cooperar, é hora de ir mais fundo. A próxima etapa revela o segredo prático, a aplicação real desse conceito no seu dia a dia. É aqui que o conhecimento se transforma em transformação. A reviravolta científica. Durante séculos, acreditou-se que produtividade era uma questão de força de vontade, que bastava querer o suficiente, acordar mais cedo e se esforçar mais que os outros. Essa crença criou uma geração inteira de pessoas exaustas, que confundem disciplina com sofrimento. Mas a ciência moderna começou a desmontar esse mito, e o que ela revelou muda tudo. Em laboratórios de neurociência e cronobiologia espalhados pelo mundo, pesquisadores começaram a investigar o relógio interno do corpo humano. O resultado foi surpreendente. Todos nós carregamos dentro de cada célula um conjunto de genes que regula o nosso tempo biológico. Esses genes, conhecidos como clock genes, determinam o momento ideal para cada função do corpo, desde a liberação de hormônios até a digestão, o foco mental e a capacidade de tomar decisões. É como se cada ser humano tivesse uma sinfonia interna e o maestro fosse o relógio circadiano. O problema é que vivemos em constante dissonância com essa sinfonia.
Passamos noites em claro sob luz artificial. Comemos em horários aleatórios. Trabalhamos diante de telas que confundem o cérebro sobre o que é dia e o que é noite. Esse desequilíbrio interrompe a orquestra biológica e cria um ruído invisível que se manifesta em forma de fadiga, ansiedade, irritabilidade e falta de clareza mental. Um estudo publicado na Science Translational Medicine revelou que pessoas que dormem fora do horário natural de seu corpo têm uma queda de até 20% no desempenho cognitivo, mesmo após dormir o mesmo número de horas. Ou seja, não é só quanto você dorme, mas quando. Outro estudo da Harvard Medical School mostrou que pessoas que sincronizam suas atividades com o ritmo circadiano têm níveis mais altos de energia, melhor humor e mais foco, mesmo sem aumentar o tempo de trabalho. A ciência está provando, com números, o que a sabedoria antiga sempre soube. A vida em descompasso gera caos interno. Mas há algo ainda mais profundo. O relógio biológico não é apenas sobre sono e alimentação. Ele regula também o comportamento emocional e a percepção de propósito. Pesquisas em neuroendocrinologia mostram que a produção de dopamina, serotonina e cortisol segue um padrão diário. Quando você vive em sincronia com esse padrão, sente motivação pela manhã, clareza ao longo do dia e serenidade à noite. Quando não, tudo se embaralha. Você acorda exausto, sente ansiedade à tarde e insônia à noite. A reviravolta científica é entender que o sucesso não é uma corrida contra o tempo, mas uma parceria com ele. O corpo humano foi projetado para funcionar em ciclos, e ignorar esses ciclos é como tentar remar contra a correnteza. Você pode até avançar, mas o custo é enorme. O que os cientistas agora chamam de Chronotype Optimization, otimização do cronotipo, é a arte de ajustar a sua vida de acordo com o seu relógio interno. Há pessoas que naturalmente funcionam melhor nas primeiras horas do dia, os chamados Morning Types. Outras têm o auge de produtividade à tarde ou à noite, os Evening Types. E forçar um notívago a ser matinal é tão ineficaz quanto pedir a um peixe para escalar uma árvore. A ciência mostra que o desempenho máximo só é alcançado quando a rotina respeita o cronotipo individual. Essa descoberta está revolucionando empresas, atletas e artistas de alta performance. Equipes de elite da NASA, da Google e de instituições de pesquisa como Stanford já aplicam protocolos baseados em ritmo circadiano. O objetivo é simples: eliminar o esforço desnecessário e liberar o máximo potencial humano com o mínimo de desgaste. É o oposto da cultura do grind. É a cultura da harmonia biológica. O Dr. Andrew Huberman, neurocientista de Stanford, explica que o momento ideal para se expor à luz natural é nos primeiros minutos após acordar. Esse simples ato regula a produção de cortisol e melatonina, ajustando o ciclo circadiano e aumentando o estado de alerta ao longo do dia. Pequenas ações como essa, repetidas de forma consistente, têm um impacto gigantesco na clareza mental e na produtividade. Essa é a nova fronteira da performance humana, e ela não depende de força, mas de precisão. Entender o relógio do corpo é como descobrir o código-fonte da sua própria energia. É sair do modo automático e assumir o controle biológico do seu destino. O mais fascinante é que essa reviravolta científica conecta ciência e espiritualidade. A biologia moderna confirma o que mestres do Oriente já ensinavam. A vida tem ritmo, e quando você aprende a dançar conforme ele, tudo entra em fluxo. A saúde melhora, o foco aumenta, as decisões se tornam mais intuitivas. O tempo, antes visto como algo a ser vencido, se torna algo a ser compreendido. A verdadeira inteligência não está em lutar contra o relógio, mas em ouvi-lo, porque o corpo fala, em hormônios, em energia, em clareza. E quando você finalmente aprende a escutá-lo, descobre que o segredo da alta performance não é fazer mais, mas fazer no momento certo. Esse é o poder da reviravolta científica, a fusão entre conhecimento e consciência. Agora que você entende as bases biológicas que explicam a diferença entre viver cansado e viver em alta performance,
O próximo passo é descobrir como aplicar tudo isso na prática, como construir o seu próprio ritmo, o seu próprio sistema, a sua própria dança com o tempo. O mecanismo da alta performance. Agora que você entende a ciência por trás do relógio biológico, é hora de ir além da teoria e mergulhar no mecanismo real da alta performance. Porque não se trata apenas de acordar cedo ou dormir bem. Trata-se de construir um sistema que transforma o seu corpo em uma máquina de energia previsível, estável e afiada. Alta performance não é sobre intensidade, é sobre ritmo. Tudo começa pela manhã. E não é sobre acordar às 5 da manhã, é sobre acordar na hora em que o seu corpo desperta naturalmente em estado de alerta. Quando isso acontece, o cérebro libera dopamina e norepinefrina, os dois neurotransmissores que acendem a lâmpada da clareza e da motivação. O problema é que a maioria das pessoas desperta em meio ao caos. Despertador estridente, luz artificial, café antes da luz solar. Isso confunde o cérebro e corta o ciclo natural de energia. O primeiro princípio do mecanismo da alta performance é a sincronização. Acordar e expor-se à luz natural nos primeiros minutos do dia envia um sinal direto ao núcleo supraquiasmático, o centro do relógio interno, que zera o sistema e inicia o ciclo hormonal correto. O cortisol sobe de forma saudável, a melatonina é suprimida e o corpo entende: o dia começou. Quando você faz isso de forma consistente, algo curioso acontece. Sua energia deixa de ser uma montanha-russa e passa a seguir uma curva estável. A segunda engrenagem desse mecanismo é o gerenciamento dos picos e vales. Todos nós temos um momento do dia em que atingimos o auge cognitivo, o pico de atenção, foco e criatividade. Esse momento varia de pessoa para pessoa, mas é previsível. O segredo está em alinhar as tarefas mais exigentes com esse período e deixar as atividades automáticas para os momentos de baixa. É nesse ponto que a alta performance se diferencia da produtividade comum. Pessoas produtivas fazem muito. Pessoas de alta performance fazem o certo, na hora certa. O terceiro elemento é a alimentação. Comer fora de sincronia com o relógio interno cria uma dissonância biológica que rouba energia. Quando você se alimenta tarde da noite, o corpo entra em conflito. Precisa digerir enquanto deveria reparar tecidos e produzir hormônios de crescimento. O resultado é cansaço matinal e mente turva. Por outro lado, comer dentro de uma janela ajustada ao seu ritmo, geralmente nas horas em que há luz natural, mantém o metabolismo alinhado ao ciclo circadiano. Mas o verdadeiro diferencial está no cérebro. A alta performance é uma dança entre neuroplasticidade e consistência. Quando você repete comportamentos sincronizados com o seu ritmo interno, o cérebro registra esses padrões e os transforma em circuitos automáticos. É assim que o esforço se torna natural. Essa é a magia dos 21 dias. Não é um mito, é biologia aplicada. Em 3 semanas de consistência, os neurônios formam novas conexões e o comportamento passa a exigir menos energia cognitiva para ser mantido. A neurociência mostra que o cérebro ama previsibilidade. Quando o corpo sabe o que esperar, o sistema nervoso reduz o gasto energético com decisões desnecessárias. Essa economia é redirecionada para o foco e a clareza. É por isso que pessoas de alta performance parecem ter mais tempo. Não é que o dia delas tenha mais horas, é que a mente delas desperdiça menos energia, lutando contra o caos. Outro componente essencial é o sono como tecnologia de regeneração. Dormir não é apenas descansar. É durante o sono profundo que o cérebro remove resíduos tóxicos, consolida memórias e restaura neurotransmissores. Quando você dorme no horário certo, a produção de melatonina e o ciclo REM ocorrem de forma natural, e o resultado é um cérebro limpo, pronto para criar e decidir. E há ainda a variável emocional. Alta performance não é apenas química, é estado interno. Viver em sintonia com o tempo cria uma sensação de fluidez. Você sente que o dia te acompanha, e não que te persegue. Essa sensação reduz o estresse, o que, por sua vez,
melhora a capacidade cognitiva e fortalece o sistema imunológico. A performance verdadeira é o equilíbrio entre corpo, mente e ritmo. Pessoas cansadas tentam compensar desequilíbrios com força. Pessoas de alta performance corrigem o ritmo. Enquanto umas insistem em empurrar o corpo com café e motivação forçada, outras ajustam o ambiente, o horário e a intenção. Elas compreendem que o corpo é um sistema de frequência e que operar fora da sua frequência natural é como tentar sintonizar uma estação de rádio no canal errado. O som sai distorcido, confuso, cheio de ruído. O mecanismo da alta performance é silencioso. Ele não exige mais esforço, mas exige mais precisão. É um processo de refinamento. Cada ajuste, na hora de dormir, no momento de comer, no tipo de luz que você se expõe, é como girar uma engrenagem invisível que multiplica o seu resultado. E quando tudo se encaixa, algo extraordinário acontece. Você acorda sem depender do despertador, sente energia real, o foco surge sem esforço, as decisões fluem. O tempo parece desacelerar, mas na verdade é você quem acelerou em direção ao seu ritmo ideal. A ciência, a sabedoria antiga e a prática convergem para uma mesma verdade. A alta performance é o estado natural do ser humano quando ele vive em harmonia com o próprio tempo. E quando você experimenta esse estado, percebe que o sucesso nunca foi sobre fazer mais, mas sobre fazer certo, no momento exato. Agora que você entendeu o mecanismo, o próximo passo é aprender a aplicá-lo na sua rotina, porque a teoria só ganha poder quando vira prática, e é nesse ponto que a transformação começa de verdade. A arte de ajustar o relógio interno. A verdadeira transformação começa quando você aprende a ajustar o seu relógio interno. Esse é o ponto em que a teoria encontra a prática, onde o conhecimento deixa de ser uma ideia e se torna um estilo de vida. O relógio interno é como uma orquestra silenciosa que rege cada processo do corpo. Sono, digestão, foco, humor e até a capacidade de sentir prazer e motivação. Quando um instrumento dessa orquestra está desafinado, toda a sinfonia perde harmonia. A boa notícia é que você pode afinar cada parte, pouco a pouco, até que o seu corpo e sua mente toquem em perfeita sincronia. Tudo começa pela luz. A luz é o maestro invisível do relógio biológico. Quando seus olhos captam a luz natural ao amanhecer, o cérebro interpreta que é hora de despertar. Esse simples gesto ativa uma cascata hormonal. O cortisol sobe no momento certo, a dopamina é liberada de forma equilibrada e a serotonina começa a preparar a base da melatonina que será usada à noite. A maioria das pessoas passa o dia inteiro sob luz artificial, e isso confunde o corpo. Por isso, o primeiro ajuste é óbvio e poderoso. Buscar a luz natural nas primeiras horas do dia. É gratuito, é simples, mas é biológico e transformador. Depois vem o segundo ajuste, o ritmo das refeições. Comer fora de hora é como forçar o corpo a trabalhar enquanto ele quer descansar. Quando você se alimenta tardiamente, o sistema digestivo rouba a energia que deveria estar sendo usada para regenerar o corpo e fortalecer o sistema imunológico. Ajustar o horário das refeições é mais importante do que ajustar a dieta. Se você come na janela em que seu corpo está pronto para receber energia, ele a utiliza. Se come fora dessa janela, ele a armazena. É por isso que muitos lutam contra o peso, o cansaço e a lentidão mental. Não é o que comem, é quando comem. O terceiro ajuste é o sono. Mas não apenas dormir mais, dormir certo. O corpo funciona em ciclos de aproximadamente 90 minutos. Quando você adormece e desperta sempre no mesmo horário, o corpo começa a prever o ciclo seguinte. Isso cria uma consistência fisiológica que melhora o humor, aumenta a concentração e equilibra os hormônios. Dormir no horário certo é como apertar o botão de reinício da mente. Quando o corpo entende que pode descansar sem interrupção, ele investe toda a energia na recuperação e não na defesa contra o estresse. Outro ponto essencial é o controle da exposição digital. A luz azul emitida pelas telas engana o cérebro.
fazendo-o acreditar que ainda é dia. Isso reduz a produção de melatonina e atrasa o início do sono profundo. Aprender a desligar-se das telas antes de dormir é uma das práticas mais poderosas para restaurar a clareza mental. O simples ato de respeitar o escuro devolve ao cérebro a capacidade de sonhar, consolidar memórias e regenerar-se. Mas o ajuste mais profundo não está apenas nos horários externos, está na percepção interna do tempo. Pessoas cansadas sentem que o tempo foge. Pessoas de alta performance sentem que o tempo se expande. Isso não é mágica, é presença. Quando você está sincronizado com o seu ritmo, o seu sistema nervoso opera em um estado de coerência fisiológica. Batimentos cardíacos, respiração e ondas cerebrais entram em harmonia. Esse estado reduz o estresse, aumenta a resiliência emocional e amplia a clareza de pensamento. Há ainda o poder da consistência. O corpo humano ama padrões previsíveis. Ele responde com estabilidade, energia e foco quando sabe o que esperar. Cada vez que você repete um hábito alinhado ao seu relógio interno, reforça um circuito neural que o torna mais automático. A neuroplasticidade trabalha a seu favor, transformando disciplina em natureza. O que no início parece esforço, com o tempo se torna identidade. E há algo quase espiritual nesse processo. Quando você vive no seu tempo certo, começa a perceber que a vida também se ajusta. As oportunidades surgem, as decisões parecem mais óbvias, as respostas vêm com mais clareza. Isso acontece porque o seu cérebro deixa de operar em modo de sobrevivência e passa a operar em modo de expansão. Sua energia deixa de ser drenada por conflitos internos e começa a ser usada para criar, liderar, construir. O Dr. Suhas Kshirssagar afirma que mudar seus horários é mudar seu destino. E essa não é apenas uma metáfora. Estudos mostram que pequenas alterações no ciclo circadiano afetam diretamente os genes responsáveis pelo metabolismo, pela regulação hormonal e pela capacidade de concentração. Ou seja, quando você muda o seu horário, muda literalmente a expressão dos seus genes. A arte de ajustar o relógio interno é, na essência, um retorno à ordem natural. É alinhar-se com o que já é perfeito por design biológico. É entender que o corpo não precisa ser empurrado, mas guiado. E quando você faz isso com consciência, tudo muda. O humor, o foco, a disposição, a criatividade e até o modo como você enxerga o tempo. Quando o seu relógio interno está ajustado, o cansaço perde poder. Você deixa de reagir e passa a dirigir. Cada minuto ganha propósito. Cada ação se torna mais precisa. A vida deixa de ser uma corrida e se transforma em um ritmo, o seu ritmo. E é exatamente aqui que surge o ponto final da jornada. Entender que não existe hora errada, apenas um corpo desalinhado. Quando você encontra o seu horário certo, descobre o seu poder natural. E é esse poder que separa, definitivamente, os cansados dos que vivem em alta performance. O código invisível da energia. Existe um código invisível que determina o quanto de energia você tem, o quanto de foco consegue sustentar e o quanto de clareza mental é possível manter ao longo do dia. Esse código não está em suplementos, cafés ou técnicas milagrosas de produtividade. Ele está escondido na forma como o seu corpo traduz o tempo. A maioria das pessoas gasta a vida tentando encontrar energia fora, quando o verdadeiro segredo é liberar a energia que já existe dentro, mas que está bloqueada por um simples erro: viver em desacordo com o próprio ritmo. Pense nisso. Toda célula do seu corpo tem um relógio interno, um pequeno marcador que coordena quando produzir energia, quando se reparar, quando descansar. Esses milhões de micro-relógios se alinham com um maestro central no cérebro, criando uma sinfonia fisiológica perfeita. Quando essa orquestra toca em harmonia, você sente clareza, disposição e equilíbrio emocional. Mas quando um instrumento sai do compasso, quando você come, dorme ou pensa fora do ritmo, o corpo gasta energia para compensar o caos. É por isso que você pode dormir 8 horas e ainda acordar exausto. O Dr.
Suhas Ksirsagar chama isso de disritmia moderna, o colapso silencioso da harmonia interna causado pela desconexão com o tempo natural. Vivemos em um mundo que ignora os ciclos da natureza. Trabalhamos quando o corpo quer descansar, comemos quando ele não está preparado, dormimos sob luz artificial e acordamos sob barulho, não sob luz. O resultado é um corpo constantemente em modo de defesa. E um corpo em defesa nunca alcança alta performance. Para decodificar essa energia, é preciso primeiro restaurar o ritmo. O relógio biológico opera em ciclos de aproximadamente 24 horas, mas dentro dele há microciclos de 90 minutos que regulam foco, digestão, temperatura e emoção. Quando você aprende a reconhecer esses ciclos, começa a perceber os sinais. O momento em que sua mente está mais alerta, o instante em que o corpo pede descanso, o horário em que sua criatividade atinge o auge. Esse autoconhecimento biológico é a chave da energia. A energia verdadeira não vem do esforço, vem da coerência. Quando mente e corpo operam em sincronia, o sistema nervoso entra em um estado chamado de homeostase, equilíbrio dinâmico. Nesse estado, o corpo para de lutar contra ele mesmo e começa a cooperar com você. As decisões se tornam mais fáceis, as emoções mais estáveis e o foco mais natural. A energia, então, deixa de ser um recurso limitado e passa a ser um fluxo contínuo. Um dos maiores erros é tentar compensar desequilíbrios com estímulos artificiais. A cafeína, por exemplo, pode mascarar a fadiga, mas nunca cria energia real. Ela apenas empurra o corpo além do limite, roubando do amanhã a energia que você deveria usar hoje. Com o tempo, esse hábito destrói o ciclo circadiano e a mente entra em um padrão de oscilação constante entre euforia e exaustão. O segredo não é forçar mais, é alinhar melhor. Outro ponto que o Dr. Suhas destaca é a importância da energia emocional. As emoções também seguem ritmos. Quando você vive sob estresse contínuo, o corpo mantém altos níveis de cortisol, o que bloqueia a produção natural de dopamina e serotonina, as substâncias que criam motivação e bem-estar. É por isso que pessoas estressadas se sentem vazias, mesmo quando têm sucesso externo. O corpo está operando fora do seu código natural. Reprogramar esse código exige consciência e presença. Significa observar o corpo, reconhecer seus padrões e respeitar seus sinais. Se você sente sonolência após o almoço, não é preguiça, é o corpo sinalizando o ciclo digestivo. Se sente dificuldade de foco à tarde, talvez tenha ultrapassado o pico cognitivo e precise de um intervalo breve para recalibrar. Aprender a escutar o próprio corpo é a habilidade que separa quem vive em conflito interno de quem vive em estado de fluxo. A energia, na verdade, é um diálogo. O corpo fala por meio de sensações e a mente responde com decisões. Quando a mente ignora, o corpo grita. É o cansaço, a irritação, a ansiedade, o estresse. Mas quando a mente ouve, o corpo colabora. E é nesse ponto que o desempenho humano ultrapassa o conceito de produtividade e entra no campo da maestria. Há uma sabedoria ancestral nisso. Desde os tempos antigos, práticas ayurvédicas, taoístas e gregas reconheciam que o corpo é um reflexo do cosmos, um microcosmo do tempo universal. A cada nascer e pôr do sol, há uma troca de energia entre o interno e o externo. Quando você vive de acordo com essa dança natural, não precisa lutar contra o dia. O dia trabalha com você. O código invisível da energia é simples, mas exige coragem para ser seguido. É preciso desacelerar para acelerar, ouvir antes de agir, ajustar antes de forçar. É preciso reaprender a viver no tempo certo. E quando isso acontece, algo muda de forma profunda. O corpo para de pedir descanso e começa a oferecer vitalidade. A mente deixa de buscar motivação e começa a criar propósito. O que antes era uma luta para manter o foco se transforma em uma sequência natural de clareza e realização. Esse é o verdadeiro poder que separa as pessoas cansadas das pessoas de alta performance. Não é força, não é sorte,
é alinhamento, porque no fim, a energia não se conquista, se libera. A transformação final acontece quando você para de lutar contra o tempo e começa a viver nele. Não é algo que acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. É um processo invisível para os outros, silencioso, mas devastadoramente poderoso para quem o aplica. A diferença entre pessoas cansadas e pessoas de alta performance não está na quantidade de esforço, nem no talento nato. Está na consciência do próprio ritmo e na coragem de viver de acordo com ele. Quando você descobre a hora certa de acordar, a hora certa de alimentar-se, a hora certa de trabalhar e a hora certa de descansar, tudo muda. Cada ação deixa de ser gasto de energia e passa a ser investimento. O corpo começa a funcionar como uma máquina precisa. O metabolismo se ajusta, a digestão se torna eficiente, os níveis de hormônios se equilibram. Mas o mais impressionante é a mente. Ela deixa de oscilar entre ansiedade e fadiga e entra em um estado de fluxo constante. A clareza se torna padrão, a criatividade surge naturalmente e a sensação de energia deixa de ser rara para se tornar permanente. O Dr. Suhas Kishir-Sagar enfatiza que essa transformação não é apenas física ou mental, mas também emocional. Viver fora do próprio relógio cria frustração, impaciência e sensação de falta de controle. Quando você se sincroniza, essas emoções se reorganizam. O estresse se torna um aliado em momentos específicos e não um inimigo constante. A mente se torna mais resiliente, mais capaz de lidar com desafios sem perder equilíbrio. É nesse ponto que a alta performance deixa de ser um objetivo e se torna um estado de ser. Cada detalhe conta nessa transformação. Exposição à luz natural, padrões de sono consistentes, alimentação alinhada ao ciclo circadiano, pausas estratégicas nos momentos de baixa energia. Tudo é um ajuste fino, como calibrar um instrumento musical. Quando todos esses elementos se alinham, você sente que o dia tem mais horas. O foco se aprofunda, a energia se mantém estável e a mente opera em níveis que antes pareciam impossíveis. A alta performance deixa de ser esforço e passa a ser resultado natural do alinhamento biológico. O efeito é cumulativo. No início, você percebe pequenas mudanças. Acorda com menos esforço, sente a mente mais clara, o humor melhora. Com o tempo, essas pequenas mudanças se transformam em hábitos sólidos, que reprogramam seu corpo e cérebro. A neuroplasticidade trabalha silenciosamente, criando novos caminhos neurais, que reforçam o estado de alta performance. O que antes exigia força de vontade agora acontece automaticamente. É a ciência confirmando aquilo que a experiência mostra. Consistência no ritmo certo gera maestria. Mas há um fator ainda mais profundo. Pessoas de alta performance percebem o tempo de forma diferente. Elas não correm atrás do relógio. Elas estão sincronizadas com ele. Cada minuto deixa de ser uma pressão e passa a ser oportunidade. A produtividade se torna uma consequência natural da harmonia entre corpo e mente. Cada ação tem propósito, cada esforço tem resultado, cada decisão é mais clara. É como se o tempo trabalhasse a favor delas, e não contra. Essa transformação redefine não apenas o que você faz, mas quem você é. A sensação de cansaço constante desaparece, a mente deixa de lutar contra o corpo e a vida começa a fluir. É um estado de equilíbrio profundo, onde a alta performance não é uma meta externa, mas a expressão natural de estar alinhado com o próprio relógio biológico. É o que separa as pessoas cansadas das pessoas que operam no auge de sua capacidade. E é exatamente aqui que reside o verdadeiro segredo. Não é sobre acordar cedo, não é sobre técnicas milagrosas, não é sobre força de vontade. É sobre respeito ao seu ritmo, consciência dos sinais do corpo e ajustes consistentes que permitem ao sistema funcionar em sua capacidade máxima. É uma transformação silenciosa, invisível, mas poderosa. Quando você incorpora esse alinhamento, percebe que cada aspecto da vida melhora. Energia, foco, clareza, bem-estar emocional e produtividade.
O cansaço deixa de ser um estado permanente e se torna uma memória do passado. E você descobre que a alta performance não é privilégio de poucos, mas consequência natural de viver no seu tempo certo. Agora que você conhece o código, entende a ciência, compreende o mecanismo e aplica os ajustes, a escolha é sua. Você pode continuar reagindo ao tempo como a maioria, vivendo cansado e fragmentado. Ou pode sincronizar-se, liberar sua energia natural e operar no auge da sua capacidade. Essa é a transformação final, o domínio do próprio ritmo, a maestria sobre corpo, mente e tempo.